O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja dedica esse mês de agosto às mais diversas vocações que existem na comunidade cristã. Essa primeira semana é dedicada à vocação diaconal, sacerdotal e episcopal, que é a vocação da hierarquia da igreja. Na segunda semana é a vocação matrimonial. Aí temos a pessoa do pai. Na terceira semana, lembrando da vocação religiosa, temos aí muitos irmãos e irmãs religiosos e religiosas. E no último domingo, a vocação laical, na pessoa dos catequistas, porque todos nós que somos batizados, somos discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, então nós somos catequistas, aqueles que fazem ecoar a palavra de Deus. E neste ano, nesse mês vocacional, o tema é Amados e chamados por Deus. E o lema está em Isaías capítulo 43, És precioso aos meus olhos, eu te amo. Então nós somos chamados a viver de forma intensa a nossa vocação. Quando nós vivemos a nossa vocação,
nós somos muito mais felizes. E não significa que ninguém tem problema na sua vocação. Todos nós temos aí os nossos altos e baixos na nossa vocação. Mas quando, como somos amados e chamados por Deus, e nós nos colocamos a serviço dEle, consultamos Ele em qualquer momento da nossa vida, as coisas mudam, Ele nos direciona para uma vida melhor. A liturgia que acabamos de ouvir, que é deste final de semana do 18º do tempo comum, apresenta-nos o convite que Deus nos faz para nos sentarmos à mesa com Ele. A mesa que Ele próprio preparou e onde nos oferece gratuitamente, sem nenhuma paga, o alimento que sacia a nossa fome de vida, de felicidade e de eternidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes mostra o poder de Deus sobre todas as coisas. Nada é impossível para Jesus, até mesmo multiplicar comida. Quando cremos em Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Jesus foi para o deserto, para passar algum tempo sozinho, como nós ouvimos no Evangelho, mas as multidões descobriram onde Ele estava e foram ao seu encontro. Quando Jesus viu as pessoas, Ele não mandou-as embora. Ele curou os doentes e aproveitou para lhes ensinar várias coisas. E quando Jesus terminou de fazer tudo, já era tarde. E o povo estava com fome e não tinha nada para comer, porque eles estavam aonde? No deserto. Pois passaram quase o dia todo ouvindo o Senhor pregar, e agora já era tarde. E os discípulos de Jesus ficaram preocupados e disse a Jesus: Mestre, já é tarde, despede o povo, para que eles vão aos povoados e comprem comida. Mas Jesus não queria despedir toda aquela gente que o havia escutado até agora com a barriga vazia, e poderiam passar mal pelo caminho de volta para casa. Então Jesus teve compaixão e disse aos discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. Como nós ouvimos, havia cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E onde os discípulos arrumariam tanto dinheiro para comprar comida para toda essa gente, se eles também eram pobres? E Jesus, vendo isso, perguntou aos discípulos: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 5 pães e 2 peixes. E eles o entregaram para o Mestre Jesus. E Jesus ficou muito feliz. Ele tomou os pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus. Nós sabemos que Ele é o dono do céu, da terra, do universo, isto é, de tudo. Abençoa os alimentos e entrega-os aos discípulos para serem distribuídos a todos os presentes. A hora do milagre. 5 pães e 2 peixes puderam alimentar mais de 5.000
pessoas. Foi lá no deserto que o povo teve comida farta. Tudo isso é fruto da partilha e da solidariedade. Você está entendendo que Deus realizou o milagre da multiplicação no deserto? Você consegue captar? Por que será que Ele não realiza milagres na tua vida? Você nem está no deserto. O que está acontecendo? Como está a sua fé? Jesus entregou o cesto aos discípulos, e mandou-os entregar o pão e o peixe à multidão. E quanto mais pães e peixes os discípulos entregavam, mais pães e peixes eram multiplicados, até que todos comeram e ficaram satisfeitos. Para surpresa de todos, a comida foi o suficiente, que até sobrou. Deus não é miserável, Deus é generoso. Terminada a refeição, os discípulos ainda recolheram 12 cestos das sobras. Nada de desperdício, o Senhor nos ensina, pois teremos fome outra vez. Como vai a tua lata de lixo? A palavra diz que foram multiplicados 5 pães e 2 peixes no deserto, que alimentou toda a multidão, e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes cheios. É interessante, meus queridos irmãos, Jesus é bom em matemática. Ele é Deus. Jesus multiplicou, somou, dividiu, subtraiu muitas coisas, inclusive na sua própria vida. Então, meus queridos, Jesus pode multiplicar a alegria em sua vida, subtrair toda a tristeza, somar em suas vidas muitas vitórias e ensinar a dividir o Evangelho com todos. Muitas das vezes, as pessoas têm dificuldade para compreender o Mestre Divino. Muitas vezes, nós estamos como os discípulos, que só tinham um pouco de pães e peixes, e aqueles pães e peixes eram dele, para que quando eles sentissem fome, pudessem comer e saciar a sua fome. No entanto, a palavra nos diz que eles entregaram o seu lanche da tarde. E sabem por quê? Você consegue entregar o seu dízimo? 10%? Não. Eles entregaram tudo o que eles tinham. Não foi só 10%. Eles entregaram todo o seu lanchinho da tarde, porque eles perceberam que havia muitas pessoas que também estavam com fome, e eles se compadeceram com o Divino Mestre e entregou o que tinha. E embora eles nunca tivessem visto Jesus operar um milagre da multiplicação, eles acreditaram, e eles tiveram fé, e viu acontecer o milagre da partilha. Eles viram acontecer o milagre da partilha. Jesus também deseja que você, amado irmão, amada irmã, aprenda a se compadecer com o seu próximo, e que confie nele, pois ele pode multiplicar tudo que você entregar generosamente em suas mãos. Mesmo que seja pouco, você pode entregar a pouca alegria que tem, e Jesus pode multiplicar a sua alegria
e alegrar todos os que estão na sua volta. Mas é preciso entregar, é preciso confiar, é preciso ser fiel. Se existe algo que você deseja que Jesus multiplique na sua vida, ore pedindo ao Senhor que faça o milagre. Até convido você a orar agora comigo. Senhor Jesus, o que eu tenho é pouco, mas eu quero que o Senhor multiplique, porque eu acredito que o Senhor pode. Porque eu acredito que o Senhor pode. Multiplique, Senhor Jesus, o amor. Multiplique, Senhor Jesus, o amor, A paz, a paz, a saúde, a saúde, a bondade, a bondade, a alegria em minha vida a alegria em minha vida e na minha família. e na minha família. Peço tudo em seu nome. Peço tudo em seu nome. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus se preocupa com as pessoas que o buscam. Jesus curou os doentes, ensinou o povo e cuidou de suas necessidades básicas. Cada pessoa para Ele tem o seu devido valor. Multiplicar comida é impossível. A multiplicação mostrou que o poder de Jesus é ilimitado. Jesus também usou a multiplicação dos pães e peixes para dar uma lição importante para nós sobre a salvação. Porque depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus explicou que Ele é o pão da vida, que dá vida ao mundo e mata a fome de muitas pessoas. Então, meus amados, somente quem se alimenta de Jesus pela fé será salvo. E o alimento que Jesus nos oferece nunca acaba. Nunca acaba. Cada celebração eucarística atualiza sacramentalmente a doação que Jesus fez da sua própria vida na cruz por nós e pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo, na Eucaristia, Jesus faz de nós testemunhas da compaixão de Deus por cada irmão e irmã. Isso só é possível realizar-se a partir do encontro que você tem com o Senhor, o encontro íntimo com o Senhor, o encontro de total entrega, de total doação, de total confiança. Então, assim, aprendemos a ver a pessoa humana já não somente com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Isto é, numa nova perspectiva. Porque muitas vezes nós olhamos para o outro com os nossos olhos e fazemos muitos julgamentos, como se fôssemos os perfeitos, os corretos. Não, o Senhor hoje vem nos ensinar a olhar numa nova perspectiva para o outro. Aprenda. Se você olha os defeitos do outro, você se enche de defeito, de coisa ruim no seu coração. Se você olha as qualidades, você enche a sua vida de coisas boas. E aí Deus vai multiplicar muitas coisas na sua vida. Por conseguinte, queridos irmãos, quando celebramos a Eucaristia, devemos conscientizar cada vez mais de que o sacrifício de Jesus é por todos, não é só por você, é por todos. E assim a Eucaristia estimula a todos os que acreditam em Jesus a fazer-se pão repartido. Pão repartido para os outros, consequentemente, a empenhar-se por um mundo mais justo, fraterno e solidário.
neste Evangelho, Mateus 14, Jesus nos dá uma grande lição de solidariedade humana, quando rejeitou a ideia dos seus discípulos para que despedisse as multidões. Sabe, meus irmãos, quantas vezes nós queremos nos ver livres dos problemas e também despedirmos as pessoas porque elas são empecilhos da nossa vida. As pessoas vêm famintas, precisando da nossa ajuda, e nós fazemos vista grossa às suas dificuldades, achando que não somos capazes de ajudá-las, porque temos muito pouco tempo, ou mesmo porque nós não achamos o suficientemente preparados para ajudar o outro. Nos achamos pequenos e limitados. Jesus diz hoje a nós também, a você também: eles não precisam ir embora, dai-lhe vós mesmos de comer. O Senhor nos manda sentar para que possamos parar e refletir sobre a nossa vida, partilhando e dividindo com as outras pessoas os nossos planos e sonhos. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Tudo isso, meu querido irmão, você é chamado a viver à luz da palavra e dos ensinamentos do Senhor. O povo saciou a sua fome no deserto. Foi lá no deserto que Jesus fez a multiplicação dos pães. No deserto da sua vida, das tuas angústias, do seu sofrimento, que Deus também quer fazer milagre, mas Ele espera que você olhe para Ele e seja semelhante a Ele, uma pessoa totalmente generosa, porque tem muitas pessoas famintas do seu lado. Não é faminta somente de arroz e feijão não, viu? Famintas da palavra, famintas de um carinho, famintas de uma atenção. Existem tantas pessoas famintas, e talvez você é uma delas que está faminta. O Padre está aqui, sempre digo isto, para ajudar você a saciar sua fome. É só me buscar. O sacerdote é para isto. Por isso que você é chamado nesta semana a rezar pela minha santificação e pelas vocações sacerdotais e religiosas. Ou melhor dizendo, nessa semana pelas vocações sacerdotais. Para que tenhamos santos padres que cuide bem das ovelhas do Senhor. Então aproveita da hora da graça, porque tudo passa, só o amor de Deus permanece. Professamos a nossa fé.